Bom, galera, vamos iniciar aí nossa aula de literatura, tá? Espero que estejam todos bem. Então, aqui, esse conteúdo está no livro 8, tá? Página 52. Vamos falar sobre a prosa romântica brasileira. Então, aqui, só conseguiremos compreender de fato o grande desenvolvimento do romance do século XIX se tivermos bem clara a profundidade das mudanças ocorridas nas sociedades europeias com as revoluções burguesa e industrial. Com elas, constitui-se uma sociedade laica, que não mais se reconhecia como produto da mão de Deus, mas de si mesma, de seus heróis e de suas revoluções. Então, a igreja não é mais o centro das atenções, tá? Apresentava-se como uma sociedade móvel, aberta às possibilidades de mudança. Ao mesmo tempo, constituía-se como um mundo plenamente mercantilizado, onde tudo, do trabalho aos sentimentos e afetos, se transformava em mercadoria, objeto de compra e venda. Como a sociedade estava se transformando, a forma de fazer literatura também sofreu modificações. Isso pode ser conferido por meio da boa aceitação do romance, texto mais abrangente do que a epopeia, a tragédia e as poesias tradicionais. Então, o romance, né, que é um texto mais longo, né, mais difícil, né, estava tomando, né, ganhando aí proporção e tirando o lugar aí das epopeias, né, da tragédia e das poesias tradicionais. O romance traz para o primeiro plano as atribulações e inquietações que envolviam o homem na realização da vida privada. Como comportar-se diante da vida, das regras e das exigências sociais, e foi se especializando no tratamento da vida familiar e amorosa, tal como ela era proposta em cada tempo e espaço particular. O homem, a família, a cidade, o tempo e as mudanças, a variedade de línguas, linguagens e costumes, as diferentes condições sociais, a diversidade de raças e culturas. Tudo isso passa a ser a matéria comum do romance. Luiz Roncari lembra ainda que antes da produção nacional de romances, os leitores brasileiros, influenciados pela cultura europeia, liam os escritores de além-mar, mesmo sem participação direta do Brasil no contexto da Revolução Industrial, que moldou o aspecto desse gênero textual. Houve a importação do gosto pelo romance. Então, o romance aí ganhando, né, espaço cada vez mais. Produzido no Brasil, o romance serviu para dar espaço às preocupações nacionalistas, com o intuito de retratar a realidade do país ou interpretá-la. Surgiram os romances regionalistas, indianistas e históricos, assim como o romance de costume. Ainda seguindo o modelo europeu, o gênero romance propagou-se no Brasil por meio de folhetim, publicação periódica e sequencial em jornais e revistas. Então, o romance aí foi criado no Brasil, né? Lembra que eu sempre falei com vocês que todas as características das escolas literárias, eles foram trazidos, né, da Europa, eles foram trazidos de fora, tá? O romance começou, né, ele ganhou força porque ele foi criado no Brasil. Então, ele é uma característica nossa, tá? E ele foi muito disseminado, né? Porque ele começou a sair nos folhetins, tá? Que era o meio de comunicação aí o melhor, tá? O melhor meio de comunicação. O primeiro romance, e detalhe, tá? Os romances, eles eram bem acessíveis, tá? Então, a linguagem dele era bem acessível. Assim como, né,
o movimento romantista. O primeiro romance publicado no Brasil foi O Filho do Pescador, de Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, em 1843. Trata-se de uma história de amor nos moldes dos folhetins franceses, que eram publicados nos jornais brasileiros à época. Trata com superficialidade as personagens, recorrendo a repetições e retrocessos na narrativa, o que foi considerado por muitos como imperfeições, embora tais características lidassem com um público leitor ainda não acostumado ao gênero. No ano seguinte, foi publicado A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, consolidando o gênero entre os leitores. Então, A Moreninha, ela veio para quebrar com tudo. Então, ficou muito, muito famoso, tá? Muita gente gostou bastante do conteúdo. E aqui entramos em Joaquim Manuel de Macedo, né? Autor de A Moreninha, tá? Ele ficou mega famoso, tá? Ele foi, né, o percursor e ficou mega famoso aí, né, pela sua obra. Então, o escritor romântico Joaquim Manuel de Macedo foi romantista, cronista, poeta e dramaturgo. Seus romances escritos em linguagem clara, porque ele quer, né, atingir a todos, com o intuito de agradar ao público da época, apresentam histórias repletas de peripécias que se desenrolam em torno de namoros e casamentos. A partir de a obra de Joaquim Manuel de Macedo ter sido apreciada, apesar de a obra de Joaquim Manuel de Macedo ter sido apreciada por seus contemporâneos, ela sofreu ferrenhas críticas posteriores por apresentar-se condicionada às expectativas populares da época em que foi produzida. Óbvio, tudo o que se torna muito famoso, tudo o que se torna, né, popular ali, em que as pessoas gostam, é criticado. Óbvio que vai ser, tá? Para agradar o público, o autor exagerou muitas vezes nos sentimentalismos de suas histórias, deixando de lado questões importantes, como a preocupação com a estrutura de seus romances, que acabam repetindo esquemas consagrados. Esse posicionamento mais recente da crítica não é geral. Parte dos estudiosos da obra do autor reconhece sua qualidade de cronista pela habilidade de descrever o cotidiano do Rio de Janeiro em sua época e pelo estilo despretensioso de seu texto, permeado por humor sutil. Então, né, houve críticas negativas e positivas também. Sua obra mais conhecida é A Moreninha, romance urbano, que narra a história de amor entre Augusto e Carolina, que se conhecem ainda crianças, voltando a se encontrar e a se apaixonar depois de adultos. Então, aqui tem um trecho, né? A Moreninha é bastante sentimentalista, né? Como foi visto, porque ele queria... O sentimentalismo, ele sempre agradou muito ao público, né? E ainda agrada. Então, ele usou e abusou bastante, tá? Então, tem um trecho aí, depois vocês leem com calma, tá? No trecho lido, a discussão ocorre entre três amigos estudantes de medicina no Rio de Janeiro. O texto é de fácil leitura, sem complexidade de linguagem, apresentando de forma descompromissada os personagens sem análises psicológicas, o que agrada ao público. O autor descreve traços da sociedade da época, mostrando características da vida de estudante. Então, era muito comum, né, as obras, eles descreverem, né, os personagens e suas personalidades. E na obra Moreninha, o autor não fez isso, ele deixou para as pessoas mesmo interpretarem, tá? De acordo com as informações que ele ia colocando. Bom, galera, então aqui, né, tem
a capa. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre a obra, tá? Falar mais um pouquinho dele, só que com outro material, beleza?